passando essas notícias, enfim, a ditadura sendo muito mencionada, a ditadura militar sendo muito mencionada nesse momento. Então, assim, foi ideia de Mariane Rocha de trazer Gabi, trazer Marise. Então, Nani, muito obrigada mesmo, foi o time perfeito. E eu vou passar para a Fabi, que vai passar alguns informes para vocês sobre o MND, algumas coisas que vocês precisam ficar ligadas. Pode Obrigada, falar. Stephanie. Bem rapidinho, gente. Marise, bem-vinda. É um prazer estar com todo mundo aqui. Eu sou Fabiana Pinto, estou na coordenação de desenvolvimento de lideranças e cuidados coletivos aqui no Mulheres Negras Decidem, com as outras companheiras da equipe executiva. Eu acho que só alguns acordos. Esse, por ser o primeiro encontro aberto, né, do ano, é um encontro aberto, a gente está gravando ele. E a ideia é que depois a gente disponibilize no YouTube do Mulheres Negras Decidem. Então, só para dar esse informe, que é um encontro que vai ficar gravado, disponibilizado, né, de forma aberta no nosso YouTube, para todo mundo saber. O segundo informe, aí eu acho que é uma checagem também, se tem entre as participantes alguma nova articuladora, alguma companheira que entrou no Mulheres Negras Decidem aí nesses últimos meses, já que esse é o primeiro encontro do Mulheres Negras Decidem do ano. Se tiver alguma nova articuladora que queira se apresentar bem brevemente, eu peço para poder inscrever, Esté passa para ela. E o último informe barra pedido é que a gente aqui pelo Mulheres Negras Decidem está desenvolvendo uma pesquisa junto com o Legisla Brasil sobre assessores parlamentares negros. E nesse momento a gente está num esforço coletivo para que mais assessores negros do Congresso Nacional, né, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal possam vir dialogar com a gente, participar dessas entrevistas, dessa sessão de entrevistas. Então, estou fazendo aqui um pedido para a nossa comunidade de articuladoras do Mulheres Negras Decidem, que caso vocês conheçam assessores que estão no Congresso, não precisa ser só de esquerda, enfim, ou do campo progressista, ou saiba de alguém que possa conhecer, que passe, que entre em contato com a gente, que enfim, em breve a gente vai estar amanhã enviando uma mensagem lá nos nossos grupos do Mulheres Negras Decidem, mas caso vocês conheçam alguém, eu peço gentilmente que vocês me digam, encaminhem, mandem um salve para a gente poder desenvolver esse estudo aí. E acho que, enfim, são esses os informes. É, a Fabi lembrou bem que esse é um encontro aberto, então a gente tem a participação de pessoas aqui, de mulheres aqui pela primeira vez. A Késia chegou a já falar aqui, que é o primeiro dia dela, então muito bem-vinda, Késia. E se mais alguma companheira se sentir confortável em falar, se apresentar aqui, também vai ser muito bem-vinda. E aí, existem algumas pessoas que estão aqui e são as articuladoras e estão pela primeira vez, mas algumas outras pessoas não são articuladoras políticas do MND. Então, enfim, fica o convite também para quem se interessar e quiser se aproximar da gente, entender também enfim, as atividades que o MND propõe também. Fique à vontade em mandar mensagem, acessar a gente. Existem não só as nossas redes sociais, mas tem um número também. Acho que algumas pessoas receberam a mensagem indicando o número institucional da MND. Então, fiquem muito à vontade para entrar em contato com a gente sempre que necessário. É, E aí, antes de passar a bola para nossa querida Gabi, Larissa de Curitiba, bem-vinda, bem-vinda, querida. Antes de passar a palavra para a Gabi, eu preciso dizer que ela é uma historiadora e uma historiadora especialista na Vou temática uma da reuniãozinha ditadura aqui, mas militar, não tem movimentos problema não. negros, e Tá a ouvindo a ditadura reunião? militar. Ah.
Eu vou só pedir para a gente mutar Eu sei que às vezes a gente esquece, mas. Voltando, a Gabi, ela é especialista na temática de movimentos negros organizados e a ditadura militar, enfim, é uma especialista no tema, é gestora de comunidade de memória no Instituto Marielle Franco atualmente. Então, assim, estamos em ótimas mãos de quem está conduzindo essa nossa atividade. Amiga, fica à vontade, a palavra é sua e qualquer coisa, me chama, tô aqui. Sempre, minha querida, sempre. Ninguém solta a mão de ninguém. A sua faz uns anos que eu aperto com força. Boa noite, gente. Primeiramente, agradecer muito a lembrança de vocês. Na verdade, acho que acima de qualquer coisa, agradecer pela, enfim, ousadia, coragem de trazer um tema como esse no primeiro encontro aberto do MND, às vésperas dos 61 anos do golpe civil-militar, que, enfim, inaugurou uma ditadura de 21 anos no Brasil. Estou muito feliz. Aquelas que eu não conheço, eu vou me apresentar brevemente para depois passar a bola para a Marise, que é a nossa grande estrela da noite. Eu sou a Gabi, atualmente eu sou conselheira no MND, mas acima de qualquer coisa, eu sou uma articuladora política do movimento. Eu cheguei ao MND lá nos idos de 2018, quando tudo era mato, quando o movimento de fato estava começando a sua atuação, enfim, aqui no Rio de Janeiro, mas hoje, felizmente, com uma atuação já a nível nacional. Dentro do MND eu já fiz muitas coisas, já fui coordenadora, enfim, agora estou nessa posição de conselheira, mas de fato né, a filiação que eu sempre votei em relação ao MND é a de articuladora política. E quando eu cheguei no MND em 2018, no início de 2018, eu estava no último ano da minha graduação em História na UFRJ, sou historiadora assim como Marise, assim como Stephanie, que estão aqui também. Como Stephanie comentou, né, atualmente eu sou gestora de memória no Instituto Marielle Franco, venho de uma atuação na sociedade civil, tive uma rápida passagem no último ano no Arquivo Nacional, enfim, uma primeira experiência na gestão pública, mas felizmente agora voltei para a sociedade civil. E eu já tenho alguns anos que eu venho pesquisando o tema da ditadura militar a partir das relações raciais. O tema da ditadura sempre foi um tema de interesse para mim, desde a época do ensino médio, da época de escola, e isso acabou se intensificando quando eu entrei na graduação em História. E o que, sobretudo na graduação, o que me chamava a atenção era o fato de que as aulas, de que, enfim, os debates, tudo que eu acessei sobre a ditadura militar na graduação, apesar de ser uma historiografia, né, desse tema em especial, muito completa, muito abrangente, muito consolidada, tinha um aspecto que eu sentia falta, que era uma discussão sobre as relações raciais, naquele contexto. Então, me parecia estranho como um período de, enfim, 21 anos, marcado, sobretudo, por gravíssimas violações dos direitos humanos, me chamava a atenção a ausência de ao menos uma menção de uma parcela da população que, historicamente, convive com graves violações de direitos humanos, convive com a violência. Então, para mim, soava muito estranho essas ausências, esses silêncios, essas lacunas. E eu tive uma experiência na época da graduação de começar um interesse pela ditadura militar a partir desse recorte racial em especial e de buscar dos professores que eram grandes especialistas no tema orientação, enfim, esse tipo de suporte e não ser acolhida, né? Não ser, enfim, eu vi muitas vezes, inclusive, que o enfoque que eu queria dar não era um enfoque relevante para o tema. Mas, enfim, insisti nisso, e que bom que não só eu, como outros colegas insistiram na temática também, e hoje em dia a gente conseguiu, né, atualmente a gente conseguiu preencher um pouco essa lacuna que eu havia identificado quando comecei a me interessar pelo tema. Então, eu fiz uma dissertação em História Comparada na UFRJ sobre a ditadura militar e as relações raciais, tentando identificar as diferentes formas com que esse regime
atingiu, afetou a população negra. Fiz um esforço também de entender as percepções sobre raça e racismo nutridas pelo regime militar, e não foi uma grande surpresa perceber que, na verdade, esse componente era um componente muito importante na lógica e no fazer político da ditadura militar, do regime militar. Enfim, havia mesmo uma percepção, uma conceituação muito clara sobre raça e racismo para a ditadura militar, pautada na defesa, né, restrita do mito da democracia racial, e isso acabou, enfim, interditando, como eu aprendi com a Marise, o debate mesmo sobre raça e racismo no Brasil. Então, se hoje, né, a gente tem uma compreensão, enquanto país, né, tão difusa, tão desqualificada mesmo sobre as relações raciais no Brasil, isso com certeza se deve, em grande parte, por essa interdição do debate racial naquele período, e a gente vai ouvir a Marise, que é a grande especialista sobre esse sufocamento e sobre como isso atingiu, claro, a atuação dos movimentos negros ao redor de todo o país. Então, enfim, uma explicação muito breve de como eu me aproximo desse tema é a partir mesmo dessas ausências, dessas lacunas, né? A gente tem um imaginário social muito embranquecido sobre a ditadura militar, então acabamos, né, cristalizando um modelo de vítima da ditadura militar muito específico, enfim, masculino, branco, pertencente às camadas mais abastadas da sociedade, das universidades, dos movimentos estudantis, quando, na verdade, a ditadura abrangeu, afetou toda a sociedade, né? Ditaduras fazem isso. Não existem ditaduras que afetam uma parcela ou outra, né? Talvez com apenas exceção dos perpetradores, ninguém passa ileso a uma ditadura, ninguém passa ileso a um período de violações graves de direitos humanos e de exceção. Muito menos aquelas pessoas que historicamente convivem com a violência, convivem com a violação de direitos humanos, e é um pouco nessa chave que nós, pesquisadores da ditadura militar, que trabalhamos com esse enfoque nas relações raciais, enfim, estamos seguindo. E aí fico muito feliz de poder estar aqui com a Marise, porque quando eu iniciei a minha pesquisa, né, como eu havia dito, havia uma lacuna muito grande de trabalho a partir desse recorte em especial, e uma das pouquíssimas pessoas que já trabalhavam com o tema quando quando eu despertei o meu interesse, era de fato a nossa convidada da noite, era de fato a Marise, que estava amadurecendo essa discussão. Felizmente, hoje em dia, a gente tem um grupo um pouco maior de pessoas, de pesquisadores, e não à toa, de pesquisadores negros que estão interessados em discutir, em debater, em escrever, em pesquisar sobre ditadura e relações raciais. Um grande desejo nosso, né, Marisa, é a gente poder reunir esse grupo em algum momento, para a gente aprofundar em algumas discussões e também, enfim, estabelecer, né, essa parceria, esse fortalecimento mútuo, porque ainda não é fácil falar desse tema, nem dentro da universidade, nem no contexto da militância, do ativismo. Eu entro nesse tema a partir de um interesse analítico, mas depois vira uma agenda política, uma agenda de militância em torno de memória, verdade, justiça e reparação importante para mim, e falar de relações raciais, falar de racismo na ditadura, falar de raça naquele contexto ainda é muito desafiador para a gente. Acho que melhorou, acho que queria até ouvir da Marise como ela percebe, né, com o passar dos anos, como ela percebe enfim, se há ou não uma maior aceitação para o pensamento, né, que a gente está sugerindo para o campo, mas fato é que ainda é um desafio. Mas a gente tem um grupo que tem crescido de pesquisadores, em especial historiadores, que estão dedicados a pensar essa temática. Então, enfim, sem mais delongas, eu aproveito para aproximar aqui da conversa a nossa convidada, Marise da Conceição de Jesus. Agradeço em nome do MND por aceitar o nosso convite para estar aqui, e ressaltar que a Marise e todo o seu pensamento foram balizas extremamente importantes para mim naquele momento e continuam sendo também. Eu vou apresentar você, Marise, formalmente, a partir das suas credenciais, e aí depois já passo a palavra para você. A Marise é doutora em História Social pela UERJ, mestre em Educação
pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ela tem especialização em História do Brasil pela UF e graduação em História pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Duque de Caxias. Ela é professora de História da SEDUC, né, da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, e também na Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu. Há muito tempo, Marise trabalha com educação das relações étnico-raciais, foi assessora pedagógica de Ciências Sociais do CEPAN, acho que é assim que falo, Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria Educacional de Nova Iguaçu. Foi membro da Comissão Executiva do Fórum Permanente de Educação e Diversidade Étnico-Racial do Estado do Rio de Janeiro e coordenadora institucional do GESTAR, Grupo de Estudos e Ação Racial. Marise, para passar a palavra para você de vez e te ouvir, que é o mais importante que a gente tem para fazer aqui nessa noite, eu queria que você comentasse um pouco sobre onde estava esse movimento negro durante a ditadura militar. E vou até, como a gente está às vésperas do golpe, queria que você comentasse também, para além de uma atuação durante esses 21 anos de ditadura, como que o golpe de 1964, que inaugurou esse período tão nefasto, afetou também, de primeira hora, essa atuação do movimento negro. E, mais uma vez, agradecer muito por você estar aqui com a gente. Boa noite, agradecer, né, a todos pela presença aqui nessa live, né, para fazer uma discussão de um tema tão importante para a gente, né, para a história do nosso país, para nós militantes do movimento negro, para nós estudiosos desse período, né, e para a sociedade em geral, obviamente. Agradecer a Mariane pelo contato, pelo convite. Fiquei muito feliz de saber que ela esteve no evento lá na ABI, que foi um momento muito especial, né, onde a gente falou sobre mulheres negras na ditadura militar. Foi o primeiro momento de fala, né, sobre a ditadura militar, sobre mulheres negras na ditadura militar, depois da minha defesa. Então, agradecer ao MND por essa acolhida, pela indicação da Mariane, por ter aceitado, né, essa indicação. É uma honra estar junto com vocês, todas. Né? Um prazer dividir esse espaço com você, Gabi, é sempre muito bom. Bom saber que você estava aqui, estava junto. Né? Então, agradecer a todas as articuladoras que eu estou conhecendo agora, né? Não o movimento de mulheres negras, mas vocês aqui, né, Stephanie, Fabiano, né? E é isso, dizer que desse currículo que a Gabi apresentou aí, né, a gente faz um trabalho, um projeto com meninas, adolescentes nas escolas públicas da Baixada Fluminense, né, que é justamente com o objetivo de construção de lideranças femininas jovens, né, partindo das escolas públicas, para atuar na sociedade como jovens, mulheres jovens protagonistas, com vistas a essas mudanças que a gente precisa, mudanças sociopolíticas verdadeiramente inclusivas. Né? Então, é muito bom estar aqui com vocês. Bem, Gabi, você faz... Onde o movimento negro estava, a gente está pensando agora, né, vésperas do golpe, né? O movimento negro ele estava num processo de ascensão muito grande, né? Havia uma efervescência dos movimentos sociais antes do golpe militar, né? Não à toa o golpe, né? Os movimentos sociais estavam num momento de efervescência, num movimento de luta, né? Pelos direitos, e o movimento negro estava nesse processo. Teatro Experimental do Negro, construindo e fazendo congressos de negros e negras para discutir a questão racial, né? O Jornal Quilombo, que era um representativo do Teatro Experimental do Negro, fazendo, noticiando o racismo no Brasil, apresentando e discutindo a questão da democracia, da tão falada democracia racial. O movimento de homens de cor também estava numa luta, enfim, haviam organizações negras, né, que estavam no momento de efervescência, de luta, de discussão política em torno da questão racial no Brasil.
e assim como todos os outros movimentos sociais, com o golpe militar, esses movimentos vivem um momento de retração muito grande, né? Porque o golpe inaugura uma ditadura violenta, como todas as ditaduras, porque não existe ditadura branda, né? Então, o golpe de 64 ele inaugura uma ditadura que vai seguir por 21 anos e que vai, num primeiro momento, causar uma refração em todos os movimentos sociais, né? E também no movimento negro, enquanto movimento social, atuando e discutindo uma questão seríssima, né? Que era a questão racial no Brasil, e nesse período de 64, com o golpe o início dos anos 70, os movimentos sociais estão mesmo no movimento de retração, porque o que está acontecendo nesse período é um momento de perseguição absurda, né, prisão, morte, tortura, que está atingindo, sim, está atingindo aí esse perfil, né, que você disse aí, né, que a gente estudou e se acostumou como o perfil daqueles que lutaram contra a ditadura, né? Mas está invadindo favelas, está invadindo comunidades, está prendendo e arrebentando, né? Então, toda a sociedade brasileira está vivendo um momento muito difícil, né? Um momento onde todos somos vistos como inimigos, todos eram vistos como inimigos, né? Exceto aqueles que estavam ali no processo, né, como repressor, fossem esses militares ou fossem esses civis ligados ao golpe. Então, foi um momento de fato muito difícil. E o movimento negro começa a sair desse processo, segura um pouquinho, e o movimento negro começa a sair desse processo justamente no início dos anos 70, né? Era um momento, no início dos anos 70, é o momento de abertura política, vamos botar essa abertura muito entre aspas, né? Porque as pessoas dizem assim, mas era abertura política, né? Essa abertura política não se dá, né? Assim, né? E então a gente está vivendo um momento onde o AI-5 está vigorando, né? E os movimentos sociais estão se reestruturando, mas estão se reestruturando ainda dentro de um processo de repressão muito grande, tá? Então, se pensarmos esses 21 anos, a gente pode dizer, sim, que o movimento negro estava aqui, né? Sempre esteve aqui por todo esse período, em formato e fases distintas. Ele sempre esteve. É um momento de reconstrução do movimento negro, né? Que vai renascer aí nesse início dos anos 70, a partir das lutas que o antecederam. E vai ser reconstruído por uma juventude ávida por reivindicar suas origens negras, mas é uma origem negra, né, vista de forma positiva, né, fazer reconhecer a realidade histórica do negro no Brasil, aquela realidade, como você falou, não contada nos livros, né? Foi um incômodo para você, enquanto aluna, né, secundarista, foi um incômodo para mim, enquanto professora, né, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, né? E foi um incômodo muito grande para aquela juventude dos anos 70, né, que não via sua história de fato retratada nos livros. Então, a gente tem aí uma juventude que vai atuar a partir, né, dessa nossa história, né, uma juventude estudiosa da nossa história, da cultura negra, que vai se colocar na linha de frente na luta contra o mito da democracia racial, ou contra essa ideia de democracia racial, e vai firmar e afirmar essa ideia no Brasil como um mito. Tá?
E a ideia de democracia racial era a base política e ideológica do governo militar nesse período, tá? E essa juventude vai se opor e enfrentar os bastiões da ideia de Brasil como paraíso racial, né? Exportando democracia racial para o mundo. Então, essa juventude, ela lutou pela construção de uma identidade racial e cultural positiva, buscando a transformação dessa sociedade, daquela sociedade em que eles viviam, né, sob um viés da esquerda política, né, e essa juventude estava ali nas universidades, porque a gente fala muito da classe média branca, jovem, que estava dentro da universidade. Nós tínhamos, sim, jovens negros dentro das universidades, dentro das universidades públicas, tá? Tínhamos também ali na imprensa, nos movimentos sociais, no movimento de bairro, de favela, de periferia, da igreja, enfim, né? Nós estávamos em todos os lugares. Nós estávamos em todos os lugares de luta, construindo, lutando uma pauta de reivindicações históricas que vão demarcar os avanços que nós vivemos nos últimos 50 anos na luta antirracista, né? Então, foi esse o lugar dessa juventude negra, né? do movimento negro nesse período, a partir aí do início dos anos 60, salvo esse período aí de refração. Marise, para a gente seguir a conversa, eu queria te perguntar também mais sobre a atuação das mulheres negras nesse contexto, né? O MND é um movimento de mulheres negras e parte muito substancial da atuação desde 2018 é tentar recuperar e tentar reconstituir essa atuação política de mulheres negras no Brasil, que também tem passado por um silenciamento, um apagamento muito grande. Então, parte importante dos nossos esforços estão nisso. Então, se você puder fazer mais esse recorte, né, você já trouxe para a gente como se deu essa atuação do movimento negro de maneira geral, ou movimentos negros, né, se a gente quiser dar conta dessa pluralidade, né, quiser provocar nesse sentido, você trouxe super bem como se deu essa atuação. Mas e as lideranças femininas negras, né, como que vivenciaram esse período, como que puderam atuar nesse período, e se foram perseguidas, né, se foram também, e como foram acometidas por essas violências da ditadura militar. Então, Gabi, historicamente, as mulheres negras foram esteio da resistência negra nesse país. Então, pensar a mulher negra enquanto luta política é pensar a mulher negra dentro desse contexto, né? Então, desde a chegada dos primeiros africanos e africanas nesses portos, a mulher negra foi bastião da resistência negra, né? Então, e trazendo aqui para esse período, né, da República Brasileira, durante a ditadura, muitas dessas mulheres estiveram organizadas na luta contra a repressão, na luta pela construção da democracia racial, né, da democracia real e de fato, colocando as demandas das mulheres negras nas pautas políticas, tanto do movimento negro, quanto do movimento feminista, quanto da sociedade em geral. Elas estiveram organizadas e organizando o movimento social, estiveram no movimento estudantil, nas organizações e partidos de esquerda, né, inclusive na luta armada, lutando contra a ditadura, né? Então, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho de mulheres negras nesse processo de luta armada, porque muito quando a gente pensa de resistência à ditadura, a gente aprendeu isso, que resistir à ditadura era estar na luta armada, né? Quando a luta armada foi um momento breve da luta contra a ditadura, né? E mesmo nesse momento, nós estávamos lá, né? E assim, na medida que a gente vai fazendo as nossas pesquisas, vai nos dando um alento, né? Nos ver ali, apesar de toda a tristeza do processo, né? Mas nos ver e saber que nós estávamos ali, sim, representadas
nesse momento, atuando ali, junto, né? Junto com homens brancos, com mulheres brancas, né? Atuando ali na luta contra a ditadura. Então, dessas, a gente não pode registrar não pode deixar de registrar os nomes daquelas que foram mortas pela repressão. Tá? Então, assim, pedir licença, inclusive, né, para falar sobre essas mulheres, porque para a gente pesquisa, a gente busca, né, mas a gente sabe que essas mulheres tiveram e têm familiares, tá? Que vivenciaram momentos de dor, de luta, e muitas dessas nunca sequer tiveram de volta ao corpo, né, das suas entes queridas para fazer um processo de reconhecimento e de luto, né, devido. Então, pedindo licença a cada uma delas, né, vou falar aqui, né, brevemente, né, de Alceni Maria Gomes da Silva, que foi militante do movimento operário e da VPR, que foi morta em 70 em São Paulo, em 1970 em São Paulo. Helenira Rezende, né, tão conhecida e reconhecida, liderança do movimento estudantil, vice-presidente da UNE em 1967, foi presa no 30º Congresso da UNE, lá em Ibiúna, junto com todos aqueles estudantes que estavam naquele congresso, em 68. Ela era militante do PCdoB, guerrilheira na guerrilha do Araguaia. Ela foi torturada, metralhada em 72. Seus restos mortais nunca foram encontrados. Por isso ela é considerada desaparecida pela Comissão Nacional da Verdade, né? E aí a gente vai passar aqui o rosto de algumas delas, né? Essa não é Helenira Rezende, mas a gente vai passando aqui o rosto de algumas delas. Lúcia Maria de Souza, estudante de medicina, militante do movimento estudantil no Rio de Janeiro e do PCB, foi guerrilheira também na guerrilha do Araguaia, morta metralhada em 1973. Dinalva Oliveira Teixeira, que foi militante estudantil também na Bahia, militante do PCdoB, também na guerrilha do Araguaia, única mulher com imposto de comando, foi assassinada em 1974. Ieda Gomes Delgado, que foi advogada, poliglota, militante da Aliança Libertadora Nacional, foi presa e torturada, desaparecida. Né? Então, essas 5 mulheres, né, eu estou falando aqui uma pequena biografia dessas 5 mulheres que constam no catálogo Direito à Memória e à Verdade, foi produzido pela CEPIME em 2010. Né? Então, o nome dessas mulheres e a sua atuação política não pode ser esquecido. Né? Então, falando dessas mulheres que estavam na luta armada. Né? Mas as mulheres negras, aquelas que estiveram na luta interna do movimento negro, também foram atingidas pelos órgãos de repressão durante a ditadura. Elas tiveram seus passos vigiados em função do papel que elas desempenhavam na construção das organizações do movimento negro e, a partir daí, na ampliação da luta antirracista, né? Na construção do movimento de mulheres negras, né? do movimento feminista, inclusive. Então, as organizações das mulheres negras, elas eram criadas na mesma medida em que elas eram criadas, os órgãos do SNI seguiam registrando seus encontros, suas atividades, puxando suas fichas, né, fazendo fichas com todo o seu pertencimento lógico, trabalho, tudo, onde elas estavam, tudo que elas faziam, né? Buscando todas as informações das lideranças desses movimentos, algumas que a gente está projetando aí. Né? Boa parte dessas mulheres, como era característica do movimento negro, elas eram jovens em processo de formação acadêmica, muitas já com carreiras reconhecidas, como era o caso da Lélia Gonzalez, da Beatriz Nascimento, né? E outras que tinham passagem nas organizações de esquerda no movimento estudantil, né, sendo já conhecidas pelos órgãos de vigilância e, às vezes, até pela polícia política. O que lhes conferiam, de antemão, também na ótica das agências de vigilância e de repressão, o título de comunistas subversivas infiltradas nas organizações negras, né, como eu trato na minha tese. Né? Então, a gente pode pensar que o movimento de mulheres negras foi construído
tanto por aquelas oriundas do próprio movimento negro, quanto por aquelas que vinham de mulheres negras que vinham de organizações negras, de organizações de esquerda, né? Ou estavam em clandestinidade, né? Vinham desse processo, trazendo outra interpretação da realidade brasileira, com base na luta de classes, né? E trazendo também outras formas de como pensar a articulação dos movimentos, do movimento negro, do movimento de mulheres negras, com outras formas de organização política. Então, essas mulheres negras estavam ali fazendo política o tempo todo, né? Então, o nome de Beatriz Nascimento, por exemplo, ela vai aparecer na maioria dos documentos que tratam do movimento negro, Beatriz Nascimento aí, né? Ela foi precursora da discussão racial em âmbito acadêmico e foi retratada como uma presença forte, uma grande intelectual. Agentes de repressão definiam a Beatriz Nascimento, ao lado de Abdias, como negro acima da média, né? Ou como pessoa de maior lastro cultural. Isso está lá registrado nos documentos do Serviço Nacional de Informações. Né? A própria Lélia Gonzalez sempre foi presença forte e assídua, né? Percebida pelos militares, em especial a partir de 78, na criação do MNU. Né? Então, ela passa a ser liderança reconhecida, junto com Abdias Nascimento, nos dossiês que o Serviço Nacional de Informação, as suas agências, criam sobre o movimento negro a partir de 71. Né? Então, Lélia Gonzalez tem toda a sua formação acadêmica, sua participação em todos os lugares, tudo registrado por essas agências, nos seus relatórios, nos seus informes, nas suas informações. Né? A relação da Lélia com o movimento feminista, as entrevistas que ela deu na grande imprensa, na imprensa alternativa, o trabalho da Lélia, né, incansável no movimento de mulheres negras, enfim, toda a trajetória da Lélia, né, política, está ali registrada nos documentos do Serviço Nacional de Informações. Né? Na imprensa, a jornalista Neuza Maria Pereira, né, que inaugurou no jornal Verso um espaço de divulgação das lutas negras e de discussão do movimento negro recém-construído, né? Que era a seção ALA, né? Ela, com seu artigo inaugural, denunciou com muita coragem a discriminação racial que era vivida pela mulher negra na sociedade brasileira. Então, atuando ali no jornal como um espaço profissional e como espaço de militância política, ela vai atuar junto com seus companheiros no jornal Versus, na Convergência Socialista. E isso vai fazer com que ela seja envolvida em toda a rede, né, do Serviço Nacional de Informação, diante do processo de vigilância que o jornal sofreu e ela vai sofrer também. Tá? E outras mulheres, Suzete Paiva, Denise Barbosa, Pedrina de Deus, né, que escreviam no jornal Simba. Tá? Na militância acadêmica, por exemplo, a professora Zélia Amador de Deus, fundadora lá do SEDEMPA, né, ativista do movimento estudantil, Nação Popular também, né, ela vai intensificar sua militância política no movimento negro como professora universitária, né? Mas ela esteve o tempo todo sob vigilância do Serviço Nacional de Informações. Tá? Diva Moreira, fundadora da Casa Dandara, foi que atuava no movimento estudantil, também militante do PCB, em função dessa militância, por toda a década de 70, ela sofreu repressão, esteve sob vigilância constante, né? E quando ela chega no movimento negro, no movimento de mulheres negras, essa vigilância segue redobrada, né? Com anotação, inclusive, nos relatórios construídos no nome dela, né?
Edna Rolland, que teve papel importantíssimo no movimento negro, tem papel importante, né, no movimento negro, em especial no movimento de mulheres negras, uma das fundadoras do coletivo de mulheres negras, né, do Guelé 10, do Fala Preta, enfim. Né, ela se envolve com o movimento negro, com o movimento de mulheres negras a partir de 78, né, quando ela sai da clandestinidade. A Edna, que teve mandado de prisão decretado por seu envolvimento no movimento estudantil no PCdoB, né? Ela vem para São Paulo, vai atuar no movimento negro a partir de então, e ela tem também, assim como a Diva, toda a sua atuação vigiada pelo movimento negro, né? E vigiada de forma dobrada, porque ela tem anotações, né, específicas, digamos assim, por conta de toda a sua atuação no antes de 78. Né? E, assim, a gente não pode deixar de falar, de pensar na história de Teresa Santos, ideóloga, atriz, ativista, ideóloga do SECAM, né? Que militou também no PCdoB, que teve toda a sua trajetória marcada, né, pelos órgãos de repressão. Teresa Santos aliou sua atuação política no PCB e seu fazer artístico, né, enquanto militante comunista. Teresa desenvolveu diversos projetos culturais em função do seu trabalho na comunidade, inclusive na Mangueira. Né? Ela foi perseguida pelos órgãos de repressão em 69, foi presa pela Polícia Política da Marinha, uma das mais temidas naquele momento, né? E quando solta, ela vai optar pelo exílio, foge do Brasil para evitar ser presa novamente, né? E passa a viver em Guiné-Bissau e na Angola, e vai se aliar à luta de independência dos países africanos. Né? E enquanto Teresa Santos está fora do Brasil, nesses países, ela segue vigiada pelos órgãos e pelas agências da CNI, vigiada de muito de perto. E em 78, quando Teresa Santos retorna ao Brasil, né, em circunstâncias muitíssimo dolorosas, ela vai ser detida pela Polícia Federal e fica 8 horas obrigada a prestar depoimento no DOPS, no Rio de Janeiro. Né? Então, a trajetória de vida e de resistência política da Teresa Santos, por si só, já daria um grande e belíssimo filme. Né? E, aliás, a gente já tem um excelente documentário, né, que chama Malunga Teresa, produzido pela Gal Souza. Né? O filme mostra a perseguição política, a prisão e exílio de Teresa na Guiné-Bissau e Angola, e é muito importante que a gente veja esse documentário, para que a gente possa conhecer a história de Teresa Santos. Né? Então, é esse lugar que as mulheres negras ocuparam durante a ditadura militar. E somada a todas essas que eu estou citando aqui, né, que são algumas delas, né, e que muitas se tornaram grandes lideranças no movimento negro e no movimento de mulheres negras, a gente também não pode esquecer das outras mulheres negras, né, que estiveram nas lideranças comunitárias, nos movimentos de favela, nas lutas por moradia, lutando contra a violência, remoção, despejo, né, contra a morte de jovens negros, né, que eram presos, marginalizados o tempo inteiro, né? E muitas dessas mulheres foram perseguidas, presas, vigiadas também pelos órgãos da ditadura, né? Enquanto mulheres comuns. Então, eu acho que foi muito esse lugar que essas mulheres ocuparam, né? E essa história a gente precisa estar contando, né? Porque é o vácuo, esse vácuo que você falou, né? É esse ato, né, nessa história que a gente precisa preencher, colocando sim, né? Qual era o lugar dessas mulheres negras durante esse período? Era na luta política. Como sempre, né, Marise? Como sempre, esse tem sido o nosso lugar, né? Muito obrigada, muito especial te ouvir. Para seguir a conversa, eu queria te fazer mais uma pergunta. Enfim, nossa mestra, Tá falhando aqui para mim, Gabi.
Tá falhando para mim também. Acho que é o computador dela. de Amiga? ouvir num podcast recente que ela gravou. Ai, travou. Porque Uma ficou travadinha. picotando, né? Ai, Picotando. Pois é, acho que a oi, internet dela tá com. Agora oi, tá voltando. Amiga, tá voltando. oi, gente. Tô te Coisas da ouvindo, agora tô te ouvindo melhor. Congelou aqui com você sorrindo, Gabi. Agora, pelo menos congelou com ela sorrindo, né? Oi. Amiga, você tá ouvindo a Sim, gente? gente. Tá te ouvindo Gente, picotado. É, a gente tá te ouvindo picotado. Ah, perfeito. Agora tá voltando, tá voltando. tá Opa, voltando? tá, tô te ouvindo bem Voltou? agora. Sim. Você Voltou, amiga. Ai, que bom, então, gente. Eu já ia fazer aqui uma gambiarra para poder seguir a conversa. Mas eu estava comentando, e o mais engraçado é que eu estava ouvindo vocês a todo momento e vendo vocês se mexendo, enfim, coisas que acontecem, né, da tecnologia. Mas, Marise, para a gente seguir a conversa, eu queria recuperar uma reflexão recentemente num podcast, onde ela coloca que talvez a grande saída para a gente, enquanto movimento negro, enquanto movimento de mulheres negras, né, nesse momento em que não só o Brasil, como, enfim, todo mundo, né, enfim, o ativismo está tão perdido e tão anestesiado, né, com esse avanço indiscriminado da extrema-direita, do conservadorismo, do fundamentalismo, e Dona Sueli coloca para a gente, enquanto solução, recuperar as ferramentas e as estratégias de outrora. Então, eu queria que você comentasse um pouco, né, à luz de tudo que você conhece e viveu também, porque, enfim, para além de uma estudiosa, você também é uma ativista, mas, sobretudo em relação ao que você podia acessar enquanto pesquisadora estudiosa, dessas estratégias e ferramentas do movimento negro no contexto de ditadura, quais são as que você acredita que podem servir como faróis para a gente nesse momento em que a gente se vê tão perdidos, perdidas, né, amedrontadas também enfim, com esse contexto tão desafiador mesmo para se atuar politicamente. Não sei se ficou travando enquanto eu falava, tentei falar, conseguindo me ouvir. deu para ouvir, sim, deu para te ouvir. É, então, Gabi, a gente sabe que na medida em que a gente avança na nossa luta, na medida em que a gente avança nas nossas conquistas, o racismo também avança, né? É, e a gente viu muito isso aí, né? O MND formado e constituído em 2018, não à toa se constituiu em 2018, né? A gente viu tudo que aconteceu em 2018, a gente viu muito, né, de um filme que a gente já tinha visto, né? Então, eu acho que essa pergunta é muito importante, né? É importante para a gente nossa luta enquanto herdeiros e herdeiras de um movimento político que colocou em pauta a luta antirracista na ordem do dia, que abriu espaço nos partidos políticos, no poder público, para as nossas reivindicações, e que pavimentou esse caminho que a gente vem caminhando, né? É por onde a gente vem percorrendo. Então, acho que, primeiro, é muito importante que a gente não esqueça disso, né? A gente não esqueça de quem veio antes, da luta que travou, para que a gente possa estar aqui, para que a gente possa estar discutindo esse tema nas universidades, que a gente possa estar ocupando espaço nas universidades, ocupando espaço no poder público, né? Isso é fruto de muita luta. Então, eu acho que é muito importante a gente não esquecer esse momento, né? Essa luta, e a gente sempre voltar lá no movimento Sankofa, sempre que necessário for. E eu acho que é sempre muito necessário, né? Então, assim, eu acho que, em primeiro lugar, é não perder de vista a ideia de que a luta é coletiva.
Então, não perder de vista essa ideia. A luta é coletiva, isso é fundamental para o nosso fortalecimento, em especial para esse momento político que a gente está vivendo, que a gente sabe, né, nossa democracia aí por um triz, né, o tempo todo ameaçada, e quando ameaça a democracia, a gente está, sim, na lua de frente, na linha de frente, né? Em todos esses momentos de graves críticas, né, a gente sabe exatamente onde é que a corda arrebenta primeiro. Então, acho que é fundamental a gente não perder de vista essa luta coletiva, essa luta histórica, e estar se fortalecendo o tempo todo, né, com essa luta, a partir daí. Né? E, então, assim, uma outra coisa, eu acho que o diálogo é fundamental, que as organizações negras, né, dialogue entre si, dialogue com as demais organizações sociais, tá? Com vistas mesmo à mobilização política. Eu sei que a gente está num momento muito de mobilização via rede social, né? Mas eu não sei se as redes sociais dão conta sozinhas, né? Desse processo de mobilização política. A gente tem visto aí todas as vezes que diz, tem que voltar para a base, tem que voltar para a base. Cadê as bases? Tá? Então, eu acho que é fundamental que a gente esteja, né, articuladas, que as organizações estejam articuladas, não só, né, nesse processo de rede social, mas que a gente esteja articulados, né, próximos, discutindo, construindo caminhos, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Construindo essa capilaridade como o movimento negro fez, né? Nesse período dos anos 70 e 80. Né? E a busca por formação de quadros, eu acho que é muito importante, né? Formar quadros, né? Como a ND está fazendo, né? Para ocupar, né? Ocupar o poder público, ocupar o legislativo, ocupar esses lugares, né, de fazer político. Né? E aí eu estou falando não só desse fazer político que a gente faz, mas no sentido de construção de políticas públicas, de fazer com que essas políticas públicas das nossas demandas aconteçam. Né? Então, ocupar esses espaços, com certeza. Né? A inserção da juventude negra nas universidades, ocupando esses espaços de construção do pensamento. Então, eu acho que essas são estratégias que o movimento negro construiu e que a gente não pode perder de vista. Né? Assim, né, como todo esse processo de politização que a gente vive, né, das relações raciais de gênero, para que essa discussão esteja em todos os cantos, em todos os lugares, na periferia, aonde a gente estiver, e como a gente está em todos os lugares, que essas discussões estejam em todos os lugares, como foi pauta do movimento negro. Então, isso eu acho que é muito importante, eu acho que essas estratégias a gente não pode perder de vista, mesmo nesse momento, ou principalmente nesse momento. Muito bom te ouvir. Espero que todo mundo tenha anotado aí as dicas da Marisa, as recomendações, com base nas experiências passadas no movimento negro em contexto, enfim, duríssimos. E é muito bom ouvir você, Marisa, porque você é extremamente didática, né? Realmente uma professora extremamente didática. Marisa, quero te agradecer por Sim, toda a fala até só, agora. Por só um favor. pouquinho, Gabi. É dizer que a gente está vivendo um momento duríssimo, né? A gente está vivendo um momento duríssimo, né? Eu escrevi a minha tese durante a pandemia, nesse período aí de 2019, 2020, 2022, 2023, e foi muito difícil fazer essa escrita, porque a gente estava passando por um processo de repressão, de violência cruel o tempo inteiro. Então, a gente não pode perder de vista que a gente ainda está num momento duríssimo da nossa luta, né? E a gente não pode, de forma nenhuma, arrefecer, porque
tá tudo muito aqui, ó, sobre nós, e a gente tem que estar muito atento a isso, viu? Sem dúvidas, Marise, sem dúvida nenhuma. Ótima colocação. Eu acho que agora a gente pode abrir, te agradecer, Marise, mais uma vez. Acho que a gente pode abrir para quem tiver perguntas para Marise, quem quiser fazer algum tipo de intervenção. A gente só vai pedir uma atenção ao tempo, né? Porque a gente tem um teto aqui para que, enfim, a gente possa concluir, né, num horário saudável. É quinta-feira, tá todo mundo já bem assoberbado, né, bem cansado com o acúmulo da semana. Então, vou pedir para que as intervenções, enfim, perguntas sejam breves, né, na medida do possível, mas a gente quer ouvir, claro, a galera que está aqui, está acompanhando essa. É uma aula, né? A gente não dá para chamar de outra coisa, essa aula que a Marisa está dando para a gente. A Alana já levantou a mão. Enfim, podem ir levantando a mão e aí eu, a Steph, a gente vai passando. Tinha também uma companheira que tinha mandado uma mensagem aqui há um tempinho, foi Lana mesmo, então. Então Ah, ela já tá maravilha. ótima, já levantou a mão. Perfeito, Lana, ótimo tê-la aqui, viu? Fica à vontade para fazer sua pergunta, suas considerações. Gente, tá dando para me ouvir direitinho? Super bem. Obrigada, professora Marise, pelas suas colocações necessárias e subimportantes. Mas eu vou trazer uma. Eu fico muito inquieta em alguns momentos, sabe? Porque quando falamos de mulheres negras, a partir de que momento e de que mulheres negras nós estamos falando? Cadê o resgate da história das mulheres negras, trans e travestis que foram atravessadas pela ditadura militar, que tiveram seus corpos atravessados? Quem é que relata a história de Chicamani Congo, a primeira travesti assassinada, escravizada nesse país, que foi queimada viva? Quem é que regata a história de Marsha Johnson, a travesti que foi assassinada, que até hoje não obteve resposta? Quem é que traz a história daquelas que tiveram na frente dos movimentos estudantis e que ajudam a construir esse país, que ajudam a construir esse mundo, como Erika Hilton, que chega no Congresso Federal e fala: nós vamos falar sim, cara a cara, frente a frente, para os senhorzinho e para as sinhazinha desse país. Né? Então, eu fico muito inquieta muitas vezes porque a gente fala a partir de mulheres negras cis, mas a gente esquece de resgatar a história também das bravuras das mulheres trans e travestis que construíram e continuam lutando e resistindo para construir uma política a todas as mulheres na sua mais diversidade de mulheridades. Precisamos começar a falar e a pensar e a resgatar essas histórias também, porque muitas das vezes acabamos colocando mulheres trans e travestis no esquecimento da história, como já somos há muito tempo. E nós não queremos estar nos esquecimentos da história. Nós queremos sim que Chicamani Congo esteja nas histórias do livro desse país. Nós queremos que Chicamani Congo esteja como uma mulher negra que lutou e lutou contra a escravidão, que lutou pelo direito do uso do seu nome verdadeiro, do seu nome a qual ela escolheu, que lutou para usar roupas femininas dentro desse país. Eu, quanto uma travesti, quanto uma mulher preta da periferia, em certos momentos, né, de eventos ou reuniões sobre mulheres negras, não me sinto contemplada, porque afinal a gente acaba esquecendo dessas corpas que também sofrem. Não quero colocar na balança aqui o peso da dor, mas a gente tem que matar muito mais leão por dias, porque afinal é o racismo que nos atravessa, é a transfobia que nos atravessa, a prostituição que nos atravessa. Se a gente for pegar os dados da Rede Trans Brasil e da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais da ANTRA, a maioria das meninas trans que hoje vivem na prostituição são mulheres pretas. A maioria que hoje morre nesses pontos são mulheres pretas. Então, é a partir desse local de fala que eu venho trazer para que nos próximas reuniões a gente também traga aqui mulheres trans, travestis negras, que ajudam a construir esse país e que a gente possa trazer a história daquelas que morreram e morreram para garantir que outras viessem abrindo ala para que outras ocupassem. Pode responder? Claro, fica à vontade, Marise. E Eu não qualquer anotei, eu outra anotei seu companheira. nome. Eu não anotei seu nome. Como é o nome dela? Lana, Luana. Luana. Lana, Marise, Lana. 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 Lana.
Então, Lana, a sua colocação ela é extremamente necessária. No começo, eu acho que a Gabi fez uma pergunta para mim que eu acho que eu não respondi, que foi sobre como eu vejo se há uma maior aceitação agora desse tema nas academias, nas universidades e tal, né? Eu acho que eu não respondi isso. Então, eu vou não te responder, mas comentar junto com você, né, o teu questionamento, respondendo essa questão, que é assim, quando eu vou para a universidade falar de movimento negro e ditadura militar, não tinha lugar. Não tinha lugar e parecia que não tinha liga, sabe? Porque as pessoas não viam muito, mas movimento negro, ditadura militar, o que tem a ver uma coisa com a outra e tal, entendeu? Então, assim, era necessário provar que tinha liga, né? Que existia relação e que tinha importância, né? A Gabi não achou estudos, a Gabi achou alguns estudos, o meu e alguns outros, e eu, quando estava fazendo pesquisa, procurei aos montes e não achei, só lá longe que eu fui achar uma pesquisa, né, sobre o movimento negro e ditadura militar. Então, Lana, a gente está, né, no movimento ascendente, mas ainda muito pequeno, né? Muito pequeno, diante de toda uma historiografia que construiu um perfil de resistência para esse período. Né? Então, trazer essas mulheres negras que eu trouxe aqui, né? Mulheres que estão no espaço universitário, no movimento estudantil, nos movimentos sociais, né? É óbvio que entre essas mulheres, né, elas são atravessadas por várias outras identidades, né? Atravessadas por várias outras questões. E a gente não consegue, numa única pesquisa, duas pesquisas, três pesquisas, dar conta desse processo. Quando eu digo que a gente precisa trazer a nossa juventude negra, estar inserida dentro das universidades, no espaço acadêmico, no espaço de construção de pensamento, porque quem traz a nossa demanda somos nós. Se a gente não trouxer essa nossa demanda para esses espaços de construção de pensamento, de pesquisa, para trazer os nossos para esse lugar, para tirar os nossos desse lugar de, de silenciamento, né? Porque eles estão ali, a gente não vê se não quiser, né? O movimento negro estava ali, na luta durante a ditadura militar, e quem não viu, quem não quis. Né? Então, a gente precisa disso, Lana, a gente precisa de mais jovens negros e negras nesse espaço de construção de pensamento, de construção de pesquisa, que tragam, sim, né, essas nossas demandas, e eu acho que pensar a ação e atuação de mulheres trans, travestis, do movimento LGBT, nesse momento, nesse processo, é extremamente importante. Né? Então, a gente precisa de pesquisas que dê conta disso. Então, a gente precisa, sim, de jovens que tragam essa demanda para dentro da universidade, né? Para que a gente possa, sim, trazer todos esses personagens, né? À tona, à cena, né? Sempre estiveram nessa luta política. Então, eu acho que é muito importante a sua colocação, mas assim, eu preciso te dizer que uma pesquisa não dá conta, que a gente precisa de muita gente, de muitos de nós pesquisando sobre a nossa história. Porque se a gente não fizer isso, eles não vão fazer. Né? Então, se hoje há uma aceitação maior do nosso desses sujeitos nesse processo, né? É porque nós estamos dentro desse processo, dentro da academia, trazendo a nossa demanda, trazendo as nossas discussões. Isso é extremamente importante. Então, esse ano, nas comemorações aí de 60 anos do ano passado, né? Nas comemorações de 60 anos do golpe militar,
em várias universidades que discutiram esse momento político, tinha lá uma mesa falando sobre o movimento negro de ditadura militar. Então, para que a gente tenha espaço para estar falando sobre o movimento LGBT, o movimento de mulheres trans, de mulheres travestis, nessa luta e em tantas outras, a gente precisa estar nesse espaço, fazendo as nossas pesquisas, trazendo as nossas demandas, que são extremamente importantes e que não podem continuar sendo invisibilizadas, silenciadas, eu diria. Tá? Então é isso, Lana. A gente precisa estar junto, trazendo as nossas histórias, pesquisando as nossas histórias. Muito obrigada, Marise. Obrigada, Lana, também pela provocação, enfim, intervenção mais do que necessária aqui para essa noite. Tem mais gente que levantou a mão, acho que aqui, pelo menos para mim, é a Márcia primeiro. Eu vou passar então a bola para você, Márcia. Fique à vontade. A gente não está te ouvindo, Márcia. Não, não foi ainda. Você quer, talvez a gente possa passar para a próxima e você ir consertando. O que você acha? E agora? Foi, Ah, tá. agora foi. Eu- Gente, boa noite. Em primeiro lugar, agradecer a Gabriele pela apresentação, pela pesquisa, agradecer a professora Marisa imensamente pelo desbravamento do caminho. E eu acho que é o desbravado do caminho que a gente faz abertura para outras questões que permitem abrir para outras Pode falar só pessoas. um pouquinho mais alto, porque eu acho que Consegue tá ouvir? baixo, tá difícil. Agora, está me ouvindo bem? Sim, tá picotando um pouquinho, mas ainda dá para te ouvir. Desliga aqui. Melhorou? Melhorou. Ah, então, acho que era o ventilador aqui. Queria agradecer para a professora Marise, agradecer a Gabriele pela pesquisa, pela iniciativa inovadora, dizer o quanto que é importante a gente desbravar esses caminhos, que bacana que é saber que na academia a gente olha para aquilo que não existe e toma vários nãos, e mesmo assim a gente. Então já que estou tomando não, é por aqui mesmo que eu vou seguir. Então, basicamente, o que você, a Gabriele fez, que a Marise fez, cada um a seu tempo, foi insistir, né, em desbravar histórias. E é só desbravando histórias que a gente permite que essa história seja reformulada, recontada, a partir de outros olhares, né? Então, a gente constitui a luta, sim, compreendendo que é um fazer de uma complementando um fazer de outra, não há antagonismo nessas posições. Mas o que eu queria comentar diz respeito a todo o debate, mas as conversas que se deu a partir do filme Ainda Estou Aqui, que a temática é justamente essa, né, falando sobre a questão da ditadura. E eu via alguns comentários nas redes sociais dizendo o seguinte: a ditadura é um problema de pessoas brancas, né? E aí, em seguida a esse debate, eu vi uma crítica ainda muito pior, né? Assim, que era um desmentido raivoso, era uma coisa de dizer assim, esses aí são, no péssimo uso que eles fazem da palavra identitário, né? Esses aí são os identitários, olha aí quem são eles e tal. E, de fundo, a gente não via uma crítica, que eu acho que é a pertinente, de como que a memória é um lugar de disputa, né? É que se existem pessoas negras que pensam que a ditadura é um problema de pessoas brancas, porque a ditadura foi retratada dessa forma. Se você for pegar na TV Globo, a maior emissora do país, tudo que ela já fez retratando sobre ditadura, embora ela seja parte do próprio processo, né, você vai ver que todos os personagens eram brancos. Obviamente, quando você vê um banqueiro bancando um filme, vai bancar das histórias que são próximas a ele, de uma família de pessoas abastadas, né, de uma mulher que teve todas as condições. Isso não é negar a dor, nem a barbaridade do que aconteceu, né? É simplesmente mostrar que a memória é algo em disputa. E que, sendo a memória algo em disputa, porque é isso que organiza a sociedade, no sentido de entender que precisamos ser vistos, né?
Essa crítica é uma crítica errada, dizer que ditadura é um problema de pessoas brancas, porque a ditadura, de forma geral, atingiu a população negra, especialmente no seu desastre econômico, nós fomos os mais prejudicados, né? Que é uma coisa que não se fala muito, essa forma indireta de assassinatos, né? Que a ditadura promoveu, mas, sobretudo, por outro lado, também a crítica da crítica ela é mal feita, porque ela não enxerga uma questão da memória, né? Como é que essa memória da ditadura é preservada? Então, por isso que o trabalho de vocês é super bem-vindo, não é exatamente uma pergunta, mas é um pedido de reflexão, né? Na hora da gente responder a essa galera que diz isso com muita tranquilidade, de que ditadura é um problema de pessoas brancas e pensar por que que elas estão pensando isso, né? Não é da cabeça delas, mas foi um imaginário constituído. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Muito bom, Márcia. Vou já passar para a Marise, então, para ela reagir. Você vai falar, Gabi? Vai falar agora? Eu? Tá, A estrela da noite é você, Marise. Fala você e eu complemento. tá bom. É isso, né? A gente está num momento de disputa, né? Agora a gente está na disputa. Agora a gente está na disputa pela memória, porque a gente não estava antes, né? Antes, quando você diz assim, a Rede Globo só retratava quantas minisséries retratou na Rede Globo sobre a ditadura militar, né? E quem estava ali retratado era, sim, essa juventude classe média, branca, universitária, porque é isso que está nos livros. Porque quem contou essa história primeiro foram eles, a partir do seu olhar, né? Foi Fernando Gabeira lá atrás, em Que é Isso, Companheiro, né? O próprio Rubens Paiva toca no livro dele, no primeiro livro dele, enfim, né? Os nossos historiadores, boa parte deles, ou alguns deles, estiveram, né, nessa luta no movimento estudantil, né, e que vão escrever e falar sobre a ditadura militar. Né? Então, são memórias daqueles que viveram, né, e que tiveram como contar as suas memórias e que tiveram como contar a sua presença, a sua participação, né, e a participação dos seus nesse processo. A gente não teve. A gente não teve, né, como contar nossas histórias, entendeu? Então, eu acho que o filme, ele traz à tona essa discussão, né? Mas a gente precisa pensar fora dessa caixa. Mas pensar fora dessa caixinha não é se perguntando por que nós não fomos retratados naquele filme. Nós não fomos retratados naquele filme, porque aquele filme trata de um recorte, de uma luta muito específica, né? Que é essa que a Márcia comentou e que a gente está falando aqui, entendeu? Então, a gente agora está nessa disputa pela memória, porque agora a gente está no lugar de produção de construção de pensamento e a gente está levando as nossas histórias para esse lugar. A gente tá mexendo, está revirando e está trazendo as nossas histórias para esse lugar. A ditadura não foi um lugar de branco, né? Nós estivemos nesse processo, em todos os momentos. Inclusive, e principalmente, lá quando a corda arrebentou, como a Márcia falou ali, né? Com o esgotamento da política econômica, né? E tudo mais. Então, é isso. A gente está nesse momento de disputa de memória, né, de trazer as nossas memórias, as nossas histórias. Quando eu falei do filme Malunga Teresa, gente, é emocionante,
né? Porque uma coisa é a gente estar no processo de pesquisa, na escrita e tal, e outra coisa é você ver e ouvir a Teresa Santos contando a sua história nesse documentário, né? Que é nesse documentário da Gal Souza. Então, é muito importante. Isso é estar trazendo as nossas memórias. E somos nós trazendo as nossas histórias a partir do nosso lugar, desse lugar, né? De pesquisadores, mas também de negros, negras e também de militantes do movimento. Então, acho que isso é muito importante e a gente está nesse processo agora. E a gente não vai, e é irreversível, né? Porque, como a Gabi colocou, está chegando mais e vai chegar muito mais. E aí a gente vai começar a colocar as nossas histórias, as nossas memórias nas prateleiras, né? As pessoas vão poder ler e conhecer esse outro lado, né? Ou esses outros personagens que não apareciam. E é isso, é disputa de memória, sim, e a gente está agora nessa luta, nessa briga, né? Na luta a gente já está. Com certeza, Marise. Só para fazer um complemento muito rápido, para a gente seguir ouvindo outras companheiras que estão aqui no grupo hoje. Eu acho que, enfim, toda produção, né, manifestação artística, é claro que está passível de críticas, de considerações. Eu, particularmente, achei muitas dessas críticas em relação ao filme um pouco fora do tom, assim, um pouco desqualificadas. Acho que não levam em consideração o contexto de produção da obra, o fato né, de ser um filme baseado num livro de memórias familiares muito íntimas, né, privadas, que obviamente dialogam, né, se relacionam com urgências, com questões, com fatos, né, históricos que abrange, né, todos nós brasileiros e brasileiras, mas o fato é que ali é tudo muito íntimo, né, é um retrato, enfim, a narrativa de um convívio ali privado. Eu acho que, enfim, essas críticas que vieram à tona, né, tipo, o filme era muito branco, poucos personagens negros, né, quase nenhum personagem negro, o fato da dimensão racial não ser abordada, enfim, acho que são críticas um pouco fora do tom. Mas eu achei interessante o fato dessas críticas terem surgido também. Embora eu não concorde com boa parte delas, eu acho interessante essa crítica. Acho que se esse fosse um filme, talvez, né? Nós somos historiadores, a gente tem muita dificuldade com esse e se, né? Que a gente só lida com o que de fato aconteceu. Mas se a gente quiser fazer aqui uma ginástica retórica, se esse filme tivesse saído há 10 anos, eu tenho quase certeza que críticas dessa natureza não surgiriam. Então, acho que tem Sim, uma... Habla, Nani, habla. Não Então, essas Gabi, críticas não não surgiriam. vi. Não surgiriam. Então, acho que essas críticas são um pouco também fruto desse acúmulo que a gente está conseguindo reunir agora, né? Com pesquisas. Marise tem uma dissertação e uma tese sobre esse tema. Então, é de uma robustez, né? Esse debate ele está ganhando um corpo, está ganhando uma solidez que permite uma discussão qualificada, mas também vai permitir críticas, enfim, considerações um pouco mais rasas, um pouco mais vazias, acho que faz parte um pouco do jogo. Então, eu achei curioso, achei interessante, em dada medida, essas críticas terem surgido. Acho que, enfim, mostra para a gente que, de fato, a gente está num outro lugar, não sei se melhor ou pior, acho que é uma análise que a gente precisa fazer, mas a gente está em um outro lugar no que se refere a uma compreensão sobre raça e racismo no país. Então, um filme que tem a popularidade que teve, né, que vem tendo, que traz o primeiro Oscar de produção, enfim, de filme internacional para o Brasil, um filme que de fato é excelente, né, do ponto de vista técnico, narrativo, um filme muito bonito, muito emocionante. Ainda assim, esse filme sofreu, né, críticas relacionadas à raça e racismo. Então, acho que a gente está num outro lugar, né? Claro que essas críticas poderiam ter sido tecidas, né, de uma forma mais cuidadosa, enfim, mais qualificada mesmo.
mas acho que demonstra para a gente que a gente está num outro lugar, assim, se ele é melhor ou pior do que há 10, 20, 30 anos, mas fato é que a gente está num outro lugar. E para amarrar mesmo, uma coisa que eu sempre ressalto e não tinha comentado ainda nessa noite, esses estudos, né, sobre relações raciais e ditadura, eles estão se avolumando, que bom por isso. Eles são conduzidos, em sua maioria, por pesquisadores negros, e isso não é uma trivialidade. E isso a gente pode, enfim, também conjuntamente fazer uma série de análises para entender esse fenômeno, porque é um fenômeno, mas fato é que a mudança do perfil universitário no Brasil tem uma relação direta com o crescimento dessas produções. Porque são, enfim, houve um crescimento de produções sobre as relações raciais de maneira geral. Mas sobre a ditadura militar é muito impressionante assim essa mudança. E é uma mudança no que se refere a reflexões sobre raça e racismo, mas também sobre gênero, também sobre sexualidade, também sobre as experiências indígenas naquele contexto. Então, houve mais um extermínio indígena durante a ditadura militar. Há registros de pelo menos 8.000 indígenas assassinados durante a ditadura militar. E quando a Comissão Nacional da Verdade realiza os seus trabalhos e faz essa contagem de mortos e desaparecidos, ela chega a uma cifra de 434 pessoas. Isso, gente, a Polícia Militar do Rio de Janeiro mata num trimestre. Mesmo. São números, são cifras, são estatísticas compatíveis. Então, enfim, todos os louros, os louvores à atuação da CNV, que fez um trabalho, né, na medida do possível, décadas depois do fim da ditadura militar, onde várias pessoas já não estavam aqui para contar a história, nem perpetradores, nem vítimas, onde, enfim, uma série de documentação também já havia se perdido, boa parte pôde ser recuperada, mas uma outra parte pôde ser, enfim, acabou sendo perdida, mas fato é que existe um equívoco metodológico nessa contagem, né, para dizer o mínimo, porque se no mesmo contexto, no mesmo regime, 8.000 indígenas são assassinados e isso não entra nas cifras oficiais, tem alguma coisa muito fora enfim, do escopo. Mas o que eu queria ressaltar é isso, assim, esses estudos crescem, estão crescendo, que bom por isso. Isso tem uma relação muito íntima com o tanto que a universidade mudou de cara, né? Com o tanto que jovens negros, periféricos, de favela, do subúrbio, tomaram, parafraseando o samba Enredo da Mangueira de Sena, tomaram de assalto esse espaço e que estão fazendo um exercício, claro, analítico, muito sério, muito qualificado, mas que se confunde, obviamente, com um movimento de autoafirmação, de autoidentificação, de autopercepção enquanto, né, pessoas negras no Brasil e tudo mais. É o que o Abdias chamava de ser parte da matéria investigada, né? Nós somos aqui parte, eu, Marise, Nani, Stephanie, enfim, várias pesquisadoras que estão aqui a partir de diferentes áreas do conhecimento, nós somos parte da matéria investigada, né? E isso não afeta de forma alguma, né, a produção do que a gente vem formulando. Mas, enfim, falei demais, mas queria deixar esse comentário. Eu vou passar para. Bi, rapidinho, como parte da matéria investigada, a gente tem que contar as nossas histórias, a história das nossas famílias, a história das lutas das nossas lideranças. A gente tem que contar essas histórias, né? Porque só contando as nossas histórias é que elas passam a ter um lugar, né, nesse processo de construção de pensamento mesmo, né? Então, e sobre o filme, por exemplo, se ele fosse produzido há 5 anos, há 10 anos atrás, certamente, além da empregada, não teriam aqueles outros 4 ou 5 personagens que aparecem, né, no decorrer ali do filme. Né, personagens negros que aparecem ali no decorrer do filme, né? E aí, às vezes, eu fico pensando assim, se eu tivesse uma oportunidade de perguntar ao Walter Salles, eu perguntaria para ele por que você colocou aqueles poucos personagens negros no filme, né? O que te levou, certamente, é o momento político que a gente vive, né? Que dá a ele esse olhar.
entendeu? Então, é isso. A gente precisa colocar as nossas histórias para que elas sejam vistas, para que elas sejam conhecidas, inclusive por nós mesmos. Sem dúvidas nenhuma. Adorei, viu, essa oportunidade. Se a gente tiver com o Valtinho, fala, e aí, meu querido, explica pra gente, né? Por que que o jornalista é negro? Por que a O empregada garotinho é negro uma... janta junto com a família, Exato, exato. Tem e um vai. momento, antes de passar para Maria Clara, tem um momento do filme em que o Rubens Paiva já havia sido levado para prestar depoimento e estava alguns dias sumido, e não se tinha ainda informação, né, concreta, final de que ele havia sido assassinado, enfim, e o corpo desaparecido, que o filme tenta mostrar para gente, é discreto, mas tenta mostrar para gente que aquele era um homem muito privilegiado, porque os amigos da família comentam, né? Ah, mas ele é ex-deputado, não vai dar nada. Então, de forma muito sutil, muito, muito sutil, fica evidente que aquela era uma família branca, obviamente, né? Está muito evidente, e uma família dotada de muitos privilégios sociais, econômicos, enfim, o filme deixa pistas sobre isso, né? Não é algo que é ocultado. Mas, enfim, vou passar para Maria Clara. Eu acho que não temos mais inscritas, aí enfim, a Marise, quem mais quiser reage e a gente vai caminhando para a conclusão do nosso encontro. Por favor, Maria Clara, obrigada. Licença, boa noite. Eu espero que meu áudio tenha ficado certinho aí, que esteja dando para me ouvir. Boa noite, eu sou a Maria Clara, eu tenho 14 anos, sou do interior do estado do Rio, né? E eu adorei o debate de vocês aqui, eu tô aqui muito nervosa em fazer esse questionamento. Eu venho trabalhar, assim, nessa questão do ativismo negro e do protagonismo preto há 2 anos, eu comecei com 12 anos, né? Eu vim de uma família onde a gente tinha uma proximidade muito grande com Abdias Nascimento, principalmente com Pratinha, né? Então, quando a gente entra nesse questionamento da juventude negra, eu não pude ficar de fora da parte da família, né? E teve uma parte muito interessante do levantamento de vocês que eu queria questionar para a dona Marise, né? Eu já olhei aqui a tese dela, já separei para poder ler, já fiquei super instigada. E vim aqui questionar, né? Em tempo de ascensão do fascismo também e da segregação racial, quais são as contribuições da juventude negra na transformação social hoje em dia, né? Porque eu acho muito interessante, porque por mais que a gente fale de juventude negra na ditadura militar, hoje em dia eu sinto um leve atraso nesses pensamentos críticos e principalmente pensamentos raciais para nós enquanto jovens, assim, eu tenho 14 anos, eu ainda não entrei na universidade, mas mesmo assim eu ainda sofro a marginalização. Eu estudo numa escola particular, eu posso dizer que todos os dias quando eu vou com um cabelo diferente, não sei se dá para ver na imagem da foto aí do Zoom, mas eu já fui com esse cabelo para a escola e eu já sofri tantos ataques assim, mas isso muito não me abala. Mas é um questionamento mesmo que eu gostaria de levantar. Quais são as nossas contribuições na transformação social hoje em dia? Por favor. Espero que eu tenha sido clara no questionamento. Muitíssimo, Maria Clara. Você tem 14 anos. Eu estou muito impressionada, gente. Você é muito eloquente. Ela disse que estava nervosa, né? Imagina sem estar nervosa. Imagina Pois nervosa. é, Gente, pois é. se essa menina tá assim com 14 anos, é ela a nossa presidenta, gente. É ela. É ela que a gente vai formar para ser nossa A gente já presidenta. achamos. Obrigada. Vou passar para a Marise. Acho que essa é uma pergunta, Maria Clara. Primeiro, assim, que honra ter você aqui. Espero que você siga acompanhando, conectada ao MND. A gente sempre brinca, né, que a gente vai criar um setorial de meninas negras decidem e adolescentes negras decidem. Então, a sua aproximação só dá mais energia para isso.
Que bom que você está aqui, me deixou profundamente emocionada ter alguém tão jovem, tão eloquente e interessado aqui somando com a gente. Volte mais vezes. E vou passar para a Marisa, acho que essa é uma pergunta que tem muito a ver com a Marisa, enfim, que é uma professora da educação básica, e que tem essa tarefa muito hercúlea, mas muito nobre, de formar crianças e adolescentes. Por favor, Marise. Então, Maria Clara, sua linda, você me emocionou assim, muitíssimo com a tua fala, com a tua firmeza. É, Você começou a falar, quando você falou que tem 14 anos, eu tentei aqui ver você, né? Ver a tua imagem, né? E aí uma foto, né? Sua falando ao microfone, coisa linda, né? Coisa linda. Florestan Fernandes disse que a revolução viria pelo movimento negro, né? Eu acho que ela vem pela juventude, e em especial pela juventude negra, né? Se a gente ainda pode falar em revolução, né? É, eu acho que o papel dessa juventude ela é fundamental, porque é uma juventude que já chega com consciência de quem ela é, sabe? Isso eu vejo como uma das grandes vitórias, eu diria, do movimento negro, né? Que é fazer, né? É esse fazer, essa construção de identidade, é essa coisa da consciência racial, né? Isso é fundamental, né? Então, alguém colocou aí, traz, né? Maria Clara vem para o MND, é isso, eu pensei exatamente isso. MND, pega essa menina, por favor, pega essa menina, né? Porque é isso, né? Imagina você com 14 anos lendo a minha tese, cara, que honra! Entendeu? Que honra! Eu quero isso registrado, né? É, Então, eu acho sim que essa juventude, quando eu vejo essa juventude com essa estética negra, eu fico muito pensando sobre qual é a junção dessa estética negra que essa juventude traz, de estar bancando essa estética negra quando você vai para a escola com seu cabelo, né, de coque. Isso é um posicionamento político fortíssimo. Quando você vai com as suas tranças, quando você vai com o seu black, isso é um posicionamento fortíssimo, né? É isso que assusta a branquitude, né? A consciência de si, né? Enquanto jovem negro e negra, que essa galerinha está tendo, isso assusta por demais a branquitude, não é? Porque é preciso que, sim, é preciso que essa estética negra venha acompanhada de uma consciência política, né, de uma identidade racial muito afirmativa, né, e é preciso ter uma identidade racial muito afirmativa para encarar uma escola particular, né, com essa estética negra. Então, eu acho que o lugar dessa juventude é exatamente esse lugar, que é o lugar da transformação, é o lugar da transformação dessa sociedade, né? E é pensar essa sociedade como o espaço e o lugar de luta, né? Então, você vem com toda esse histórico de familiar, de luta no movimento negro, de consciência política, de consciência racial, né? Então, eu acho que esses são elementos fundamentais para que a juventude possa se ver como sujeito de transformação, né? Então, me preocupa muito quando eu vejo jovens que estão muito preocupados, né, em se inserir, mas em não em mudar. Tá? Então, eu acho que é fundamental, né, o lugar de vocês é esse, o lugar da juventude é o lugar de transformação, né? Se o lugar da juventude não for o lugar da transformação, fica muito difícil para a gente. Né? Então é isso, Maria Clara. Esse é o lugar, esse é o seu lugar, esse é o lugar dessa juventude que vem com
com a construção política, com uma consciência identitária, né, da sua identidade muito forte, é um lugar de transformação, né? Então, é isso, que você traga outros com você, né, para esse processo de construção, de formação política, que é fundamental, né, para que possa haver, de fato, né, essa luta por transformar. A gente precisa transformar essa sociedade, né? Então, é isso. Você está linda, linda. Muito especial essa presença aqui, viu, Maria Clara? Volte muitas vezes. Muito mesmo. Eu quero você falando para as minhas meninas no projeto, Maria Clara. Sim. Vem para o Quero você. MNB, Maria Clara. Só convidar que eu vou. Ó, já te mandei uma mensagem, não vai ter como fugir não, tá? Agora eu não quero. Eu não Ainda mais quero. para Rio, ainda Agora mais já é. Maria Chega Clara. mais. Chega mais, Você Maria Clara. falar para outras adolescentes, para outros jovens. A sua fala é Com outra certeza. fala. Com certeza, com certeza. E, Maria Clara, o jovem no Brasil não é levado a sério, mas no MND é, hein? Então cola com a gente. Ah, Cola com a gostei. gente. Muito obrigada, Maria Clara. A Maria Clara inspirou uma outra ativista que é muito importante para a gente, que é a Kiala, e ela quer fazer as considerações dela. Então, hoje a gente está assim: adolescentes negras decidem, meninas negras decidem. Kiala, solta a voz, a gente quer te ouvir. Oi, gente, meu nome é... Calma. Meu Deus. Olha. Oi, gente, meu nome é Chega mais Kiala, perto. eu tenho 9 anos e eu queria falar quando eu sofri racismo e, e eu dei o troco. Hum. Eu estava jogando no celular e era um jogo de dar dicas, né? Aí tinha um menino que não gostou de mim. Aí ele falou que meu cabelo era de bombril, que eu fui adotada por macacos, eu era um mico dourado e sei lá o quê. Aí, aí depois eu respondi, ele falou assim, você tá querendo mesmo ir pra cadeia, né? Eu quase liguei pra polícia naquela hora. É isso? Aí Certo. também, na escola também isso aconteceu, falaram que meu cabelo era feio. E eu falei, não, isso não me abala. Você pode continuar falando, porque eu não vou levar isso pro coração. Meu cabelo pode ser de qualquer jeito. Muito bem. É sobre, gente. Nani, você quer falar alguma coisa? Isso, é isso, gente. Isso. Isso não me Não, eu abala. deixei. Agora tudo eu vou responder. Isso não me abala. Eu adorei a minha fala. Ela falou que queria falar, eu deixei ela falar o que ela queria falar. É isso que é tratamento de choque, é delegacia, é crime, é tratamento de choque. Certíssimo, é isso. Aí, MND, que ala, hein? Ala das crianças, crianças negras descidas. Eu já estou aqui vendo todos os estandartes da nossa escola de samba. Boa noite, gente. Desculpa eu invadir assim sem levantar a mãozinha, mas assim, só para dar um salve, uma boa noite, que eu estou aqui me deliciando e lembrando, né, da Audre Lorde, que diz que não são as ferramentas do Senhor que vai fazer a nossa revolução, né? Eu acho que a gente é muito atravessado subjetivamente pelos colonizadores, pelos invasores, e às vezes a gente espera que o próprio colonizador faça a nossa libertação, a nossa revolução, e não é por aí, a gente sabe que não vai ser por aí. Assim, só para dar um salve mesmo e dizer que é um encontro muito rico e muito necessário. Eu sou a Ana aqui do Pará, articuladora da região norte, aqui de Belém do Pará, Ana Silva. Bom, mano. Conhece Sedempa aí? Sim, fiquei assim, quando você falou da professora Zélia, né? Enfim, a gente conhece a importância da professora Zélia. Quando você falou, assim, eu já falei outras vezes aqui no MNT, quando fala da professora Zélia, eu fico assim, ela tá aqui, né? Ela está aqui nessa região, ela está aqui nesse território, ela está aqui
nessa cidade. Então, essa coisa da presença dela, que eu sinto a presença da professora Zélia, a força dela, nas dificuldades eu recorro a ela, a Juvelina Pérola Negra, né? E quando você falou, eu fiquei assim, ela mora aqui, onde eu moro. Foi mais ou menos isso. E muito rico mesmo, muito rico esse momento. Eu faço parte do SEDEMPA de um segmento que é do bloco Afro Axé Dudu. Eu faço parte do SEDEMPA como todo, mas diretamente do bloco, que é um bloco percussivo, que a gente vai até estar também na Marcha das Mulheres Negras aí, na ala da Eu, percussão. eu fiquei muito emocionada quando ali na praça, em Belém, agora no Copene, né? Uhum. Eu conheci o espaço do Sedempa ali. Nossa, eu fiquei muito emocionada de conhecer fisicamente aquele espaço. No bairro, lá no bairro da Cremação, né? Inclusive, dia 30 agora a gente vai ter um festival, que é o Festival da Dona Raimundinha da Cocada, uma importante alorixá que fez parte, né, também do SEDEMP, enfim, fez parte de toda essa construção, esse fundamento, né? De todo o fundamento que não é só do terreiro, que é para a vida, né? Esse aprendizado do terreiro que na minha concepção, na realidade, é para a vida, né? Essa semana eu estava em sala de aula e as minhas alunas falaram: a gente está num estágio onde o preceptor ele deixa só a gente, não deixa a gente intervir tanto lá como a gente imaginava. E aí eu falei que cada profissional, enfim, tem a sua prática e que eu sou uma professora que no primeiro semestre, daqui a Ana Clara, né, a Maria Clara, no primeiro semestre, se a gente identifica, se a gente percebe, né, o interesse do aluno, no primeiro semestre eu convido aluno do primeiro, segundo, enfim, do semestre para sentar comigo numa mesa, num debate. Eu não tenho essa coisa, precisa ainda se desenvolver, porque eu trago isso, né? Às vezes, no terreiro, o novo é mais velho que eu. Enfim, essas, esses aprendizados, assim. E eu estou me sentindo na obrigação, agora eu baixei a tua dissertação também, a sua dissertação, mais do que na obrigação, que a Maria Clara disse que vai baixar, vai ler, e, olha, acho que é leitura obrigatória realmente para todas nós aqui. Obrigadíssimo. A gente tem a Alessa, que está com a mãozinha levantada. Por favor, Alessa. Eu queria começar minha fala fazendo um agradecimento para essa pequena menina, mulher que acabou de falar para a gente o relato dela. É para você mesmo aí. É Kiara, né? E aí eu queria falar, Kiara, eu queria Isso. te agradecer. Quando eu tinha a sua idade, aconteceu a mesma coisa comigo. Eu fui para a escola, tinha uma foto para tirar na escola. Tava vendo assim meu cabelo preso, eu só ia assim para a escola. E minha mãe trabalhava muito cedo. E aí ela fez um penteado lindo nesse dia, porque eles iam tirar uma foto minha. E aí, quando chegou lá, a moça que foi tirar a foto, ela disse que tinha que ser com cabelo solto. E eu nunca tinha deixado meu cabelo solto. E aí, quando os meus coleguinhas de sala olharam para mim, deram risada, eu não tive a força que você teve. Eu só chorei. E eu queria agradecer a você pela sua força, porque você está sendo forte por todas nós. Você é maravilhosa, você é inspiração. Muito obrigada por você existir, você é incrível. E a sua força me inspira. Muito obrigada por tudo. Foi realmente um depoimento belíssimo. Eu queria também agradecer a fala, que é meu irmão, viu, gente? Queria dizer que há pouco tempo eu fui para um evento, e nesse evento que eu fui, ele também estava ouvindo, viu? Tudo direitinho, tudo que você falou. E aí, no evento que eu fui, a gente discutiu exatamente a questão do filme. Tchau, irmão. A gente estava discutindo a questão do filme, e foi algo debatido.
e no evento, não sei se vocês conhecem, né? Foi o Chavoso da USP. E aí ele foi um dos que fez a crítica ao filme, e aí eu tive a oportunidade de debater naquele momento, porque a nossa cultura ela precisa ser valorizada, principalmente por nós mesmos brasileiros. E quando a gente tem um filme que trata de um assunto tão importante, por mais que não tenha a representatividade de pessoas negras, a gente sabe e a gente precisa difundir e divulgar. E hoje, com o evento de hoje, para mim foi incrível, porque ele traz esse contraponto tão importante e essa força tão importante do movimento negro durante a ditadura. Eu já estava numa expectativa grande para o evento, mas eu não imaginava a potência que ele teria e o quanto essa noite seria importante para mim como mulher negra. Queria encerrar a minha fala agradecendo a todas que estão presentes e agradecer as palestrantes também que trouxeram. Foi realmente um encontro incrível e eu estou muito feliz de ouvir e de ser encerrado assim ainda, né? Com duas jovens, uma de 14 anos e uma de 9 anos, que nos inspira a querer ser melhor todos os dias. Muito obrigada por vocês existirem. Ai, gente. Stephanie, vou passar para você. Eu não consigo mais, sinceramente. Porque já tinha sido Gente, o que ótimo que ouvir foi Maria isso? Clara, Kiala, todas vocês. Aí vem a Alessia, traz essa, enfim, mensagem linda. Enfim, gente, eu estou profundamente feliz, emocionada com esse encontro aqui. Acho que foi um dos mais especiais que a gente já fez, sem dúvida nenhuma, nesses anos todos. É, é, agradeço muito a Maria por estar Tá travando, né? com a gente. Marise, você é uma MND honorária, mas se você quiser vir de verdade, todas as portas e janelas estão aqui, mas vou passar para encerrar, gente. É para chegar amanhã ou é para deixar para segunda? Agora, a gente já vai mandar uma mensagem já. Manda aí, sério mesmo. Para não perder o ritmo, entendeu? Para a gente já começar a trabalhar. Sério mesmo. Vamos junto. Vamos lá. Gente, vamos tirar uma fotinha aí a gente abre. Sei que deve ter gente já deitada para dormir, mas assim, vamos mostrar a nossa Hein, beleza para nossa. Adriane, aqui também. Gente, abra as câmeras, vou tirar daqui. Abre. Cadê a Kiala? A Kiala tá ali. Cadê a Maria Clara? Tá todo mundo aí? Que lindo! Peraí. Você tira, Abri. amiga? Tiro, tô tirando aqui. 1, 2, 3 e X. Que lindas! Gente, muito, 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 Maravilhoso. Congelei muito aqui minha bochecha por obrigada. 10 segundos aqui. Gente, eu tô emocionada demais. Eu acho que, assim, realmente, eu faço as palavras da Gabi as minhas, assim. Foi um dos encontros mais bonitos que eu já participei da MND. Eu já participei de alguns encontros, muitos encontros. Então, acho que, assim, acho que já mostra, enfim, qual vai ser o ritmo desse ano também. É isso, qual vai ser o ritmo desse ano para